Boa noite a todos os casais presentes nesta reunião mista. É com alegria que nós estamos a meditar esta carta apostólica Patris Corde, Coração de Pai, do Papa Francisco. Estamos vivenciando o ano dedicado a São José, o ano de São José, que nos impele a conhecer mais a vida, as virtudes, os ensinamentos, o testemunho deste grande santo, é o patrono da Igreja Universal, São José. Quando nós pensamos na história da salvação, nós recordamos a Virgem Maria. Faça-se, cumpra-se a vossa palavra, eis aqui a serva, a escrava do Senhor, fiat. Maria acolhe a vontade de Deus na sua liberdade. Na sua liberdade, Maria acolhe ser somente de Deus. Mas devemos lembrar que Maria estava prometida a casamento com José, o homem justo, que não querendo denunciá-la quando sabe da gravidez e não compreende ainda, para ela não ser difamada. Ali Deus intervém. No sonho, o anjo leva a mensagem de Deus. E naquele momento, José também diz o seu sim, o seu faça-se, o seu fiat a Deus. Assume o projeto salvífico de Deus. Neste momento, percebemos que Maria e José, ambos são agentes, são protagonistas da história da salvação. José, quando nós olhamos a sua vida, até mais do que de Maria, é no escondimento, mas eficaz, no silêncio, mas agudo e incisivo, que nos fala ao coração. Quando nós pensamos, quem é José? É o pai adotivo de Jesus? É o esposo da Virgem Maria? Sim, mas quem é este homem? Não é um homem qualquer. Nós lembramos no Evangelho de Mateus, Mateus, que escreve a genealogia de Jesus, nos mostra a descendência de José, descendente de Davi. Mateus escreve para os judeus conversos que estão abraçando o cristianismo, e para o judeu é importante a descendência, a origem. Ele vai mostrar justamente a descendência de Jesus, a descendência de Davi, por meio de José. Então, nós vemos aqui a profecia que se cumpre. Aquilo que Deus promete ao seu povo está se cumprindo agora em Jesus. E esta carta apostólica nos leva a meditar justamente a missão de José, a sua vida. E o Papa vai elencar alguns pontos que nos faz refletir a missão de José, não somente na história da salvação, mas a vivência enquanto família, enquanto pai. Coração de pai. O que é ser pai? Ninguém nasce sendo pai. Torna-se pai, aprende a ser pai. Ser pai é cercar alguém de cuidados, é transmitir os valores morais, éticos, religiosos, é amar, é doar-se, é acolher. E é justamente aquilo que José foi para Jesus, cuidou dos interesses de Deus. Logo, é para nós modelo e exemplo de obediência a Deus, mas também é modelo para nós de doação na vida familiar. O Papa Francisco vai pegar alguns pontos, características dessa paternidade de São José. José é um pai amado, é um pai na ternura, é um pai na obediência, é um pai no acolhimento, é pai trabalhador e é pai na sombra. Esta última me chama a atenção porque a sombra do Altíssimo te cobrirá. Nos lembra a Virgem Maria, a sombra do Altíssimo cobrirá e ela conceberá por obra do Espírito Santo. E aqui este Pai na sombra é justamente a sombra que cobre a Virgem Maria e a Jesus e o cerca de cuidado e de carinho. José é esta sombra de amor, de cuidado para com ambos.
E José, sendo um pai, vai transmitir a fé judaica, os ensinamentos a Jesus. Ele vai ensinar na autoridade. A autoridade essa que não é autoritarismo, mas é doação total a esta missão, ser pai. Nós podemos recordar naquela passagem quando Jesus se perde dos pais e os pais o encontram 3 dias depois, ele está conversando com os mestres da lei, com os doutores da lei. O que ele conversa? Aquilo que Maria e José transmitiram para ele, a lei mosaica, os ensinamentos, as escrituras, a tradição. Então está conversando sobre isto. Justamente José ensina a Jesus o temor a Deus, a obediência. José testemunhando torna Jesus também temente, obediente a Deus, obediente até mesmo à morte de cruz. Então José é para nós um grande tesouro que nos ensina grandes virtudes na vida familiar, na vida do casal, na vida de cristão. Nós temos uma indagação que nos faz refletir um pouco sobre seus ensinamentos, sobre as suas virtudes. A partir da carta apostólica Patris Corde e do exemplo de São José, como posso eu fugir da tentação de não querer melhorar em alguma área ou algumas áreas de minha vida? Essa pergunta é bastante pertinente. Me recorda São Felipe Neri. São Felipe Neri fala que vence o pecado não quem luta contra, mas quem foge dele, quem foge da situação. Fugir da tentação. O que é a tentação senão a ação extraordinária do inimigo? Todos nós somos tentados, até Jesus foi tentado no Monte das Tentações e resistiu porque era um com Deus. A unidade perfeita. Não porque ele é Deus, mas porque era um com Deus, pois ele é humano e divino, poderia muito bem sucumbir à tentação, mas ele fugiu da ocasião. Então, acho pertinente essa pergunta, porque nos mostra algo importante na vida de São José, assim como na vida de Maria, a humildade. São José é obediente, e ele só é obediente porque ele é humilde. Aquele que é soberbo, arrogante, prepotente, orgulhoso, não consegue viver a obediência, pois ele é autossuficiente. Jamais deixaria Deus agir na sua vida. Ele é dono de si. E São José nos ensina justamente a humildade. A obediência é fruto da humildade. Somente aquele que é obediente a Deus pode deixá-lo agir na sua vida. Então nós podemos nos questionar, seja na vocação sacerdotal, religiosa, matrimonial, na vocação leiga, nós podemos nos questionar quais as tentações que me afligem. Quais as tentações? São tantas. E como fugir dessas tentações? Exemplo de São José. Como fugir? Eis que São José nos ensina. Humildade, obediência. Quem obedece não erra, fala Santa Teresa. Então, quem obedece a Deus não erra. Na vida a dois, no casamento, como fugir da tentação de culpar um ao outro quando algo dá errado? Como fugir da tentação de não atacar o outro quando alguém vem falar uma correção fraterna? Como fugir da tentação de não fazer com que o sacramento do matrimônio seja o sacramento do dia a dia, isto é, conversar, dialogar, resolver as questões, não deixar nada latente? Como fugir da tentação de não ser indiferente ao cônjuge? Como? A humildade. Somente quem é humilde acolhe, partilha, conversa. Como não fugir da tentação de transmitir a fé, os ensinamentos aos filhos?
Nós vivemos numa sociedade pragmática que exige, cobra, trabalho e tantas coisas. E hoje são raros os momentos de refeição em família, de conversa. É raro este momento. E São José educou Jesus na presença. Ser pai não é apenas figura, mas é presença concreta, real no seio de uma família. Então, como dedicar tempo, gastar tempo com os filhos, transmitindo os ensinamentos, a fé, os valores? Como? São José nos ensina ser fiel à missão, ser fiel à missão que Deus nos confia. Aquele que é chamado à missão de ser mãe, ser pai, aquele que é chamado à missão de buscar santidade a dois, jamais vai alcançar se não for na fidelidade, na obediência a Deus, na humildade. Somente na fidelidade à nossa missão é que nós vamos conseguir realmente vivê-la na verdade. Somente aquele que se doa, se entrega de corpo e alma àquela vocação, àquela missão, é capaz de fazê-la frutificar. Então, a vocês, casais, famílias, vocês são chamados, sim, a olhar o exemplo de São José. O esposo, em relação à esposa, protegê-la, cercá-la de carinho. Em relação aos filhos, estar presente, educá-los, transmitir a fé, o temor a Deus. Vocês são chamados, exemplo de São José, viver ainda aqui no escondimento, no silêncio, mas no testemunho claro e vivo, pois é o testemunho de vocês, mais do que as palavras, que vão modelar, formar, até mesmo o caráter dos filhos. É a vivência em casal de amor concreto que vai testemunhar na sociedade quem são vocês, cristãos, filhos de Deus, um casal que busca a santidade. É o testemunho. Então, São José nos ensina com este coração de pai a acolher a vontade de Deus, mas também a doar-se àquilo que Deus nos convida. Deus convida vocês a viver uma vocação, um matrimônio, a viver uma missão. Qual que é a missão? Ser pai, ser padrinho, ser tantas coisas dos quais nós precisamos testemunhar verdadeiramente aquilo que nós falamos. E São José nos ensina somente na fidelidade. Peçamos, pois, a graça ao Espírito Santo, mas a intercessão a São José, para que nos dando sempre este coração amoroso, este coração capaz de ouvir a vontade de Deus, nos colocar à disposição, nós sejamos também obedientes, humildes e fiéis, para que, acolhendo sempre a vontade de Deus, nós possamos fugir das tentações de não fazer a vontade de Deus e sim a nossa vontade. São José possa fortalecer sempre a vocação, a missão de cada um de nós. Amém? Assim seja.